Então, assim, botou um time misto ontem, mas eu acho que, assim, ontem o jogo teve alguns alertas. Teve algumas coisas legais que foram a experiência do Cebolinha jogando mais por dentro, os gols que saíram rapidamente, mas o gol que o Flamengo tomou, muita desorganização, desatenção e a falha do goleiro Matheus Cunha, que deixa muita gente preocupada, né? Quando o Rossi não puder jogar, um jogo mais importante. A saída toda trabalhada, o Matheus Gonçalves também muito mal, ele que todo mundo que pede aí, muita gente pede aí a oportunidade a ele, não foi bem. Enfim, acho que o jogo teve aí, o copo meio cheio, o copo meio vazio também, especialmente os dois Matheus, que não foram bem. Mas foi tranquilo o jogo protocolo. E o público também de 25 mil pessoas. O ingresso para um jogo desse, que não tem apelo, tem que ser bem mais baixo para atrair não só o torcedor. Mas esse pessoal do Flamengo aí, do BAP, não entende nada disso, não aprende, sabe? Põe um preço lá embaixo, cara. Só os torcedores não vai pagar um preço simbólico, vai pagar 5, sabe? Atrai o cara, pode levar um amigo. Porra, o não sócio, 30 conto, 40 no máximo, dependendo do setor ali. E enche o estádio, mas não. Eles preferem manter o preço muito próximo do jogo de maior interesse. O povo não vai, cara. O cara não vai. Jogo em cima de jogo, o cara não vai. Caro, enfim. Mas aí é chovendo molhado, não vão aprender nunca. Não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas... eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva e aqui no Brasil também temos alguns e, claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado ou não está no melhor momento ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo, o time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos. E agora, na verdade, está recuperando terreno, né? O Flamengo está com um novo técnico da base no Sub-20, um português, contratado pelo José Boto. E o Lohan tem jogado bem no Sub-20. Ele quase foi vendido do futebol russo, ficou, e ele tem ido bem. Ontem já foi relacionado, foi 2 jogos que ele foi relacionado, ontem entrou, até que entrou bem, quase fez um gol. E a tendência é que ele volte a ser aproveitado, o que eu acho muito bom, porque é um jogador que o Flamengo não pode desperdiçar. E sobre o goleiro, informação, a priori o Flamengo não pensa em contratar goleiro. No final do ano, talvez, um outro goleiro de um bom nível. Por quê? Porque vai priorizar outras posições. Para trazer um goleiro bom, vai ter que botar grana, né? Então, entre trazer o goleiro reserva agora, vai buscar para outras posições. E eu acho que o Felipe Luiz tem que ser um pouco mais flexível também com a base. E paciente, com o Lohan e com outros, né? A paciência que ele tem com o Everton Araújo, que ontem errou de novo lá e armou um ataque do adversário com um erro bobo de passe em saída de bola, uma bola que o Thalisson, jogador do Botafogo da Paraíba, chutou na trave esquerda do Matheus Cunha. Ele não tem com outros jogadores. Eu acho que precisa botar mais a base, esses jogos menores, observar os garotos, dar rodagem para eles, para poder contar. Ele está com poucos jogadores de meio campo. Tem um volante na base que eu gosto bastante, que é o Ryan Lucas, e ele não é relacionado. Aí eu apurei que ele tem um estilo de jogo que não combina com... Cara, eu tenho 20 anos, você não tem como você preparar o garoto, moldar o menino. Caramba, eu acho que está um pouco radical, sabe, às vezes, algumas decisões do técnico. Foi assim com o Alcaraz lá atrás e com outros parece que também. Não acho isso bom, não. Após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, Felipe Luiz se tornou o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. E eles fizeram até um ranking aqui, cara. Porque o Felipe Luiz, quando ele botou
o volante João Alves, que eu gostei bastante. Eu gostei do João Alves, bom jogador, mostrou personalidade. Ele acabou empatando com Tite e Domenech Torrent nesse levantamento aí desde 2019. E o treinador que mais utilizou a base desde então foi Rogério Ceni, cara, seguido de Dorival Júnior. Vamos lá, Rogério Ceni, 19 jogadores da base utilizados, Dorival Júnior, 16 jogadores utilizados, Abel Braga, 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz, 14, Paulo Souza, 12, Vitor Pereira, 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, 9 e Renato Gaúcho, 8. De fato, o Renato Gaúcho nunca foi um treinador que, assim, que gosta bastante, marcado por utilizar jogadores da categoria de base. Mas fica aí a curiosidade, repito, o levantamento feito pelos colegas do GE. Outra informação, galera, nesse domingo o Flamengo encara o Palmeiras. Eu até soltei isso aqui ontem, cara. Deixa eu pegar no meu Twitter aqui, informação sobre ingresso para o jogo contra o Palmeiras para a torcida do Flamengo, no caso, a torcida visitante. Vamos lá, informação sobre ingresso para a torcida do Flamengo no duelo com o Palmeiras. O Palmeiras disponibilizou 1.700 ingressos para o setor visitante, para a torcida do Flamengo, e o valor é de R$ 170 inteira. O Flamengo comprou toda a carga desses ingressos e vai vender para sócios torcedores e também para o Nação Sem Fronteiras. Fica aí a informação. E quem não deve comparecer a esse jogo é a dupla de volante do Flamengo, Alan e Pulgar. Hoje, pela manhã, até perguntei para uma pessoa do Flamengo, perguntei aí, alguma chance de Alan e Pulgar voltarem no domingo? Aí essa pessoa do Flamengo apenas respondeu, chance quase zero, Vene. Eu não vou descartar, mas é muito difícil de ter esses dois aí na lista de relacionados contra o Palmeiras, o que para mim enfim, lamento demais. Eu não lembro a última vez que o Flamengo conseguiu encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, enfim, com o time completo. Não lembro mesmo. Lembro até uma vez que por conta, enfim, a garotada foi até o jogo que o Hugo Souza se destacou muito. Lembra que ele era, sei lá, a quarta opção, acabou sendo titular e jogou muito com a camisa do Flamengo diante do Palmeiras, enfim. A lamentar. E tem ainda o Wesley, né? A ausência do Wesley, que está suspenso também. Vida complicada para o técnico Felipe Luiz nesse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. É uma final, gente, é uma decisão. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vai ficar 7 pontos na frente do Flamengo. E a gente está falando de um campeonato que vai ser extremamente disputado. 7 pontos na frente significa muita coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Palmeiras vive um bom momento. O ideal seria o Flamengo chegar à parada do Super Mundial líder ou muito próximo do líder, no caso, o Palmeiras atualmente. Vamos agora para as informações de mercado, galera. Atualização sobre João Félix. E para aqueles que gostariam de ter o português no Flamengo, a informação não é boa, a notícia não é boa. Ontem, José Boto teve uma reunião com o João Félix e o empresário dele por videoconferência. E nessa reunião, os dois agradeceram muito o interesse do José Boto, o interesse do Flamengo. Dizem que acompanham o futebol brasileiro, que acompanham muito o Flamengo, que jogar no Flamengo poderia ser uma oportunidade maravilhosa, mas nesse momento eles não conseguem dar uma resposta, quero ir para o futebol brasileiro, preferem ouvir outras possibilidades antes de dar uma resposta ao Flamengo. E o Flamengo não tem tempo para esperar nenhum jogador, pelo contrário, o Flamengo quer chegar na próxima janela com tudo bem encaminhado, concretizado, para que o Felipe Luiz tenha os reforços à disposição o quanto antes. Então o Flamengo ouviu isso do jogador, o jogador agradeceu, elogiou o Flamengo, a instituição Flamengo, a grandeza do Flamengo, não só no cenário sul-americano, mas também no cenário europeu. Mas nesse momento o jogador prefere ouvir primeiro outras possibilidades na Europa a aceitar nesse primeiro momento vir para o futebol brasileiro. Lamento, eu confesso para vocês que eu estava, digamos, animado com a chegada do João Félix ao Flamengo, embora muita gente entenda que não é um jogo bacana, entre aspas, jogador preguiçoso. Eu discordo, é um jogador com muita qualidade, mas enfim, vamos ver agora qual será a opção do técnico, do diretor José Boto, para reforçar o elenco na próxima janela de transferência. Outro jogador que teve o nome mencionado aí pela imprensa argentina no Flamengo nas últimas horas, Ezequiel Barco. Inclusive esse nome estava naquela lista que vazou aí de jogadores monitorados no Flamengo. E não é a primeira vez que ele tem um nome vinculado ao Flamengo como possível reforço.
Lembrando que Ezequiel Barco, argentino, tá? Tem 26 anos atualmente, um ponta, ele atua de ponta, faz sentido o Flamengo ter interesse num jogador como esse pela posição, porque o Flamengo está atrás de pontas. E ele é cria do Independiente da Argentina, passou pelo Atlanta United, inclusive ele jogou com o Luiz Araújo no time da MLS, tá? Jogou lá. Ele começou no Independiente, chegou ao Atlanta United em 2018, só foi sair em 2021. Depois ele foi emprestado ao River Plate por 2 temporadas, comprado pelo River Plate. Aí na temporada 2024 jogou pelo River Plate como jogador do time argentino mesmo. E depois ele foi transferido para o Spartak da Rússia. Inclusive 35 jogos, 14 gols, 9 assistências. Os números chamam muita atenção. Eu particularmente gosto muito desse jogador. Acho um baita jogador, jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, Mundial Sub-20 em 2019, Olimpíadas de 2020, um jogador que tem muita qualidade de fato. E aí eu procurei o Flamengo para ouvir, e aí procede. É um nome que agrada muito, sim, José Boto, a diretoria do Flamengo, mas eu vou até ler aqui o que a pessoa disse na íntegra. O Barco é um amor antigo nosso, Vene. Mas o Spartak pagou 15 milhões de euros um ano atrás. Como que a gente vai tirar esse jogador de lá? Não temos valor ainda para investir assim. Não tem como gastarmos 18, 20 milhões de euros para contratar esse jogador de 26 anos. Então é um nome que agrada muito, mas é uma negociação muito difícil. O Galinho hoje, né, já é um senhor, né? Quem viu jogar viu, quem não viu pode ver aí no YouTube, tem vários vídeos, um jogador extraordinário, um craque espetacular, o maior da história do Flamengo e um dos maiores do mundo. E agora Zico vai jogar fora de campo pelo Flamengo, né? Aliás, algo que ele sempre fez. Ele sempre foi o maior representante do Flamengo, mas agora é oficial. Zico é o embaixador do Flamengo. E eu vou compartilhar o vídeo de lançamento para a gente reagir juntos aqui, divulgado hoje pela Flamengo TV. A mais querida, acompanhe comigo. O Galinho voltou. Ó, mostrando ele novinho, olha lá. Ele contando a história dele. Imagem da torcida do Flamengo, imagens lá de 1967, ó, ele pequenininho, franzino, magrinho, jogando lá em Quintino, já era muito diferente, ó, campeão de 66. E aí ele contando, né, um pouco dessa história. Andou muito de trem o Zico saindo lá de Quintino, indo para a Central do Brasil, depois indo até esse é o cara, hein? Celso Garcia, o garoto do placar, grande rubro-negro. Se não fosse ele, gente, Zico jamais teria jogado no Flamengo. Ele viu o Zico lá em Quintino e falou, esse moleque foi um iluminado, um abençoado por Deus, né? E falou, vou levar para lá. E deu no que deu. Então, Celso Garcia, George Elal, né, outro cara que foi fundamental para o Zico ficar. E o Zicão tá aí, ó. Ele falando que agora ele é do Flamengo. Não estou colocando o som por questões de direitos autorais, regras do YouTube, mas esse é o vídeo, né, que mostra oficialmente a volta de Zico ao Flamengo. Que beleza, hein? Levantando o Mundial. E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E ele assinando o contrato com o presidente Bapi. Essas foram as notícias e assuntos sobre o Flamengo. Se gostou já, deixe o like e se inscreva-se no canal. Até a próxima.